Hora agora da nossa parceria exclusiva com o Bom Dia Mercado, e a gente já conversa com ele, Theo Takari, editor-chefe aqui do BDM Online. Theo, atualize então aí pra gente o que vem aí nessa agenda da Rosa Riscala, né, nessa semana, que agora, daqui para frente, também deve ser tomada pela essa retomada do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro, né? Bom dia, meu querido. Bom dia, Débora. Agenda tranquila nos mercados aí nessa terça-feira. Deixa o caminho livre aí para o investidor acompanhar o julgamento de Jair Bolsonaro, que será retomado daqui a pouco às 9 da manhã no STF, com o voto do ministro relator Alexandre de Moraes, né? Expectativa é de uma condenação, né? Já é um consenso, até mesmo entre os aliados do ex-presidente. O que não se sabe ainda é como Donald Trump vai reagir a esse provável resultado, né? Receio aí de novas sanções contra o Brasil mantém a cautela no mercado, embora a aposta em cortes maiores de juro americano, né, neste ano, ajude aí a amenizar um pouco os movimentos defensivos. No final da tarde de ontem, né, o subsecretário de Diplomacia Pública da Casa Branca, o Darren Beatty, postou na sua rede social X uma nova ameaça, dizendo que medidas cabíveis continuarão a ser tomadas contra morais e contra indivíduos cujos abusos têm minado as liberdades fundamentais. Citando aí os protestos bolsonaristas do último domingo, o Beatty escreveu que as manifestações do 7 de setembro foram aí um lembrete do nosso compromisso de apoiar o povo brasileiro que busca preservar os valores da liberdade e da justiça. Por aqui, durante uma reunião ontem do Conselho Superior do Agronegócio, o ex-embaixador Rubens Barbosa, né, que já serviu em Washington e em Londres, previu que os Estados Unidos devem impor novas sanções contra o Brasil ao final do julgamento de Bolsonaro, que deve terminar já na sexta-feira, né? O clima de apreensão é tanto que até a simples concessão de um visto diplomático pelos Estados Unidos para o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, acabou virando notícia. O ministro vai participar da Semana do Clima em Nova York, entre os dias 21 e 28 deste mês. Né? E no dia 23, é bom a gente lembrar, o presidente Lula viaja aos Estados Unidos para participar aí da abertura da Assembleia Geral da ONU. Está todo mundo aí com um olho no peixe, outro no gato nessa semana, à espera da decisão do STF e do que Donald Trump pode aprontar, Débora. É isso. Bom, enquanto isso, né, Theo, aí em Brasília também o governo decidiu se movimentar para poder evitar estrago maior, né, na sua agenda econômica no Congresso. Conta então para a gente qual que foi a atitude, qual tem sido, né, a atitude tomada agora pelo governo. A ministra de Relações Institucionais, a Gleisi Hoffmann, né, que é responsável pela articulação política do governo no Congresso, se reuniu ontem com os ministros do governo ligados ao Centrão, que estão licenciados dos seus mandatos de deputado ou de senador, e pediu que eles retomassem, né, os cargos temporariamente. A ideia é que eles reforcem a base governista nas votações do Congresso, especialmente da agenda econômica, para evitar aí derrotas por poucos votos de propostas importantes do governo, aí em meio a esse ambiente político conflagrado por causa do julgamento de Bolsonaro e da pressão pela votação da anistia. Recentemente, né, na votação que tratava da PEC dos precatórios, o governo conseguiu derrubar um destaque feito pela oposição que prejudicava, né, o projeto por apenas essa derrota ocorreu por apenas um voto de diferença, né? Por essa razão, a atenção daqui para frente vai ser redobrada, especialmente nas votações aí da isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000 por mês, na PEC da segurança pública e nas medidas provisórias do gás do povo e da redução da conta de luz. Nessa reunião feita ontem pela Gleisi, a cobrança foi direcionada aí principalmente aos ministros do PP e do União Brasil, né, que resistem em sair do governo mesmo após as cúpulas dos seus partidos terem rompido com o presidente Lula. É o caso aí do André Fufuca, né, do esporte, do Celso Sabino, do ministro do Turismo, e de Silvio Costa Filho, de Portos e Aeroportos. Né? Os ministros da Pesca, André de Paula, que é do PSD, e de Cidades, o Jader Filho, do MDB, também devem reassumir aí as suas vagas como deputados na Câmara. E no Senado, a ajuda deve vir de Renan Filho, que é ministro dos Transportes, e da Simone Tebet, que é do Planejamento. Né? Ambos são do MDB, Débora. E vamos lá olhar aqui para os nossos hermanos, né? Porque essa encrenca lá na Argentina ainda deve render. A gente teve uma resposta já bem negativa do mercado ontem, né, Theo, em relação a essa derrota do Javier Milei. Será que se estende esse mau humor que vimos ontem no Merval para essa terça-feira? Olha, é bem provável, Débora, né? O clima na Argentina é preocupante, né? Tanto que os mercados derreteram por lá ontem, temendo aí mudanças na condução econômica do governo, né? O presidente Javier Milei se reuniu duas vezes, né, com seu gabinete na Casa Rosada ontem, após a dura derrota eleitoral que o seu governo sofreu nas eleições de domingo aí na província de Buenos Aires, né? Nesse contexto de forte tensão política,
O jornal argentino La Nación apurou que não deve haver mudanças na equipe do governo por enquanto. Em meio a esse clima de incerteza, especialmente sobre a questão fiscal, os ativos argentinos aí foram duramente penalizados tanto na Bolsa de Buenos Aires como em Nova York, né? O índice Merval da Bolsa de Buenos Aires fechou numa queda aí de mais de 13%, e os ADRs dos principais bancos argentinos negociados lá em Nova York, como o BBVA, o Banco Macro e o Grupo Financeiro Galícia, encerraram o dia com perdas na casa dos 25%. Né? No câmbio, né, o dólar subiu mais de 4% ontem, para 1.423 pesos argentinos no câmbio oficial, se aproximando aí do teto fixado pelo regime de banda móvel cambial, né, que é adotado por lá, atualmente em 1.470 pesos. E diante das tensões do mercado, né, o secretário de Finanças, Pablo Quirno, anunciou aí uma série de leilões para hoje, aí, incluindo uma oferta de LECAPs em pesos, de títulos do Tesouro também em pesos, e também de títulos denominados em dólares americanos. Vamos ver se isso tudo vai ser suficiente aí para conter o forte clima de aversão ao risco por lá. Falando rapidamente na agenda dos mercados, está bem tranquila hoje, né? Aqui no Brasil temos, daqui a pouco, às 10 da manhã, os dados da Anfávia de produção e vendas de veículos em agosto. No mesmo horário, sai o dado da CNI, né, sobre o desempenho da indústria em julho. Às 3:30 da tarde, o presidente do Banco Central tem uma reunião importante, né, o Gabriel Galípolo, tem uma reunião importante com o presidente do Banco Master, o Daniel Vorcaro, após o BC ter reprovado a operação envolvendo a compra da instituição aí pelo Banco de Brasília, o BRB, na semana passada. Nos Estados Unidos, às 11 da manhã, sai a revisão preliminar do payroll, né, do relatório de emprego. E às 2 da tarde, a Apple apresenta o seu novo iPhone, né, o iPhone 17. No Reino Unido, em meio à crise fiscal por lá, a ministra de Finanças, Raquel Reeves, está participando de uma audiência no parlamento lá desde as 7:30 da manhã do horário de Brasília. No fim da tarde, lá no Chile, o Banco Central divulga a sua decisão de política monetária. E à noite, na China, acontece a reunião do Congresso Nacional do Povo e também por lá, às 10:30 da noite, sai a inflação chinesa medida pelo CPI e pelo PPI em agosto, Débora. Vamos aguardar então, meu querido, essas atualizações. Bom, muito obrigada por todas as atualizações. Forte abraço para você, Theo. Até amanhã. Até amanhã. Tchau, tchau. Até mais.